O tema da aula de hoje é a avaliação e o processo de planejamento. Nesta aula, nós vamos tratar das duas últimas etapas de todo o processo de planejamento de um projeto social, quer dizer, a avaliação e o cronograma. Mas vamos também apresentar uma sugestão de roteiro para elaborar um projeto social. Um roteiro prático, mas bastante consistente de como elaborar um projeto social. Avaliação de projetos sociais. Esta é uma das etapas do projeto social do seu planejamento. Mas é importante lembrar que são 11 etapas. Vamos relembrá-las. Responsáveis e rede de parceiros. Análises sociais. Justificativa. Objetivos e metas. Métodos, técnicas e atividades. Recursos humanos. Materiais e equipamentos. Recursos financeiros, modo de gestão do projeto, avaliação e cronograma. A despeito de que a etapa de avaliação seja uma das últimas, a penúltima, no planejamento, a sua implementação pode se dar de forma processual durante todo o desenvolvimento do projeto, inclusive já no próprio planejamento. Nós vamos ver como. Quero dizer, planejar a avaliação é uma das últimas etapas, mas realizá-la pode ser durante todo o processo. São algumas as características da avaliação. Isto é, a avaliação tem uma proposta que se caracteriza por determinados elementos que vão desde a sua forma técnica até um processo de aprendizado junto à população. Vejamos, a avaliação auxilia nas decisões sobre objetivos e recursos. Emite um parecer sobre essas decisões. Permite a divulgação pública dos resultados do projeto. É um processo de aprendizado social e é um exercício de controle social. Em síntese, a avaliação, ao mesmo tempo que permite a medida dos resultados, permite conhecer o impacto daquele projeto, inclusive dá parâmetros para o seu desenvolvimento, é também uma peça, uma forma de permitir a divulgação do projeto, permitir também o controle e um aprendizado social sobre a questão que o projeto está intervindo, sobre a situação social que o projeto está intervindo. Desta forma, o objetivo da avaliação é determinar a pertinência, a eficiência, a eficácia e a efetividade de um projeto social. Quer dizer, o objetivo de uma avaliação é perceber, medir, dar condições, afinal, para avaliar se aquele projeto é pertinente à situação diagnosticada. Nós vamos ver que existe, inclusive, um modo de avaliação chamado avaliação de pertinência. Isto é, esse projeto é adequado ou foi adequado àquela situação social? Ele é um projeto que se adequa, é um projeto que atende às requisições, às necessidades, às demandas da população que está inserida naquela situação? Além disso, a avaliação também permite que se meça, que se tenha parâmetros sobre a eficiência. Se o projeto foi desenvolvido com algum grau de eficiência em termos da utilização dos recursos, por exemplo, de eficácia em termos do alcance dos objetivos, ou mesmo de efetividade em termos do impacto de longa duração sobre aquela situação, trazendo mudanças na qualidade de vida, na perspectiva de vida da população-alvo. Vamos ouvir uma das definições mais conhecidas sobre avaliação social. Uma definição bastante aceita é que avaliação é um processo que visa determinar objetivamente a pertinência, eficiência, eficácia e efetividade das atividades realizadas à luz dos objetivos das mesmas. Trata-se de um processo organizativo para contribuir no planejamento, na operacionalização e nas futuras tomadas de decisões. Portanto, a avaliação está estreitamente ligada ao objetivo, aos objetivos do projeto.
Além disso, a avaliação permite a tomada de decisão ou a retomada de encaminhamentos no projeto em desenvolvimento. Avalia também projetos que já terminaram, permitindo tomadas de decisões posteriores sobre novos projetos, num patamar superior de eficiência, eficácia e possivelmente efetividade. Para que uma avaliação seja feita com cuidado e que tenha bons resultados para tomadas de decisões e para medir o alcance dos objetivos, é importante que nós tenhamos alguns parâmetros. Esses parâmetros nos são dados pelos indicadores sociais. Isto é, uma avaliação parte de indicadores e fornece indicadores sociais sobre determinada situação social que o projeto intervém. Indicadores tais como indicador de renda, indicador de qualidade de vida, indicador de vulnerabilidade, escolaridade, entre outras situações. Tipos de avaliação. Existem vários tipos de avaliação. As diferenças entre esses tipos se dão a partir de diferentes respostas das seguintes questões: quando avaliar? Quem avalia? Como avaliar? O que avaliar? Se quisermos responder quando avaliar, nós teremos diferentes tipos de avaliação, conforme veremos a seguir. Tempo ou fase da avaliação. Antes. O tipo da avaliação é ex ante, ou avaliação de diagnóstico ou da proposta. Durante, avaliação de processo. Depois, avaliação pós-facto, ou avaliação de impacto ou de resultados. Fica bastante claro. Se vamos avaliar o projeto antes de sua implementação, nós temos o tipo de avaliação diagnóstica, uma avaliação de proposta, da própria proposta do projeto. Se vamos avaliar durante a sua implementação, o tipo de avaliação é chamada avaliação de processo. Mas se a avaliação ocorrer depois do projeto já encerrado, então nós temos a avaliação do tipo avaliação de resultado, avaliação de impacto. Também a resposta àquela pergunta, quem avalia, vai determinar o tipo de avaliação ou tipos de avaliação diferenciados. Avaliadores são os realizadores do projeto social e população, por vezes junto a membros especialistas externos. Nesse caso, o tipo de avaliação é a avaliação participativa. Se os avaliadores são exclusivamente os próprios realizadores do projeto ou exclusivamente avaliadores especializados externos, nós temos o tipo de avaliação não participativa. Se os avaliadores forem os realizadores do projeto e avaliadores especializados externos, teremos o tipo de avaliação não participativa mista. Em síntese, neste caso, nós temos dois grandes tipos de avaliação: a avaliação participativa ou não participativa. A avaliação participativa significa estritamente que há o envolvimento da população, aquela população alvo do projeto, bem como pode haver a extensão para o restante ou por parte de segmentos da sociedade. Mas a avaliação participativa significa que a própria população-alvo se envolve no processo de avaliação. Já a avaliação não participativa pode ser avaliação não participativa realizada apenas por membros internos ao projeto, pela equipe interna, ou apenas por membros externos. Bem como uma avaliação não participativa pode ser realizada pelos membros internos e equipe externa, membros externos, isto é, uma avaliação não participativa mista. As tabelas que nós vimos mostraram tipos de avaliação. Eles respondem às duas questões seguintes: como avaliar e o que avaliar. Para responder essas duas perguntas, precisamos ver com maior detalhes os tipos de avaliação. Os tipos de avaliação que, na verdade, trazem no seu interior já uma proposta de como avaliar, já uma proposta do que é relevante avaliar de acordo com aquela tipologia. Avaliação de diagnóstico ou de proposta, ex ante.
realizada junto da análise da situação social. Esta é uma avaliação a ser realizada antes do projeto ser implementado, antes da sua execução, já na fase do seu planejamento. Isso quer dizer que a avaliação solicitada é que se veja, que se observe a adequação do projeto, dos seus objetivos, das atividades planejadas, dos recursos disponibilizados, a adequação disso tudo à situação social na qual se quer intervir, aos objetivos propostos, às necessidades, carências e demandas da população-alvo. Essa avaliação é a avaliação de diagnóstico realizada antes de todo o processo de implementação do projeto iniciar-se. A avaliação participativa inclui a participação de vários setores da sociedade, em especial da população-alvo. Esse é um tipo de avaliação bastante democrático, porque envolve a sociedade, envolve em particular, especialmente a população-alvo. Nesse sentido, promove maior condições de autonomia, porque participando, a população é considerada e é vista como sujeito e não como objeto da ação. Além disso, permite também o controle da sociedade sobre o projeto social. A avaliação participativa pode ser combinado com qualquer outro tipo de avaliação. Por exemplo, vimos anteriormente a avaliação diagnóstica, essa avaliação realizada antes da implementação do projeto. Veja, nós podemos realizar uma avaliação diagnóstica no formato participativo. Vamos ver um depoimento de um membro de uma ONG que vai nos falar sobre a importância da participação de setores da sociedade no encaminhamento de um projeto e sobre os riscos que isso traz em termos de conflitos no encaminhamento deste projeto. Na verdade, só existem conflitos de interesses quando existe um interesse pessoal antes do interesse da comunidade, de realmente servir a comunidade. Então, o que a gente sente assim, dentro do trabalho que a gente desenvolve, isso quase não acontece, porque a gente trabalha muito em parceria. Então, essas pessoas que têm um interesse de levar alguma vantagem maior do que aquela de oferecer ao outro, né, essa vantagem, essa disponibilidade de recursos, ou seja lá o que for que a gente está dispondo, daí sim pode haver conflito desses interesses. Mas de uma maneira geral, assim, quando as pessoas trabalham de uma maneira honesta, altruísta e com essa vontade fortalecida dia a dia, a gente lida bem com os possíveis conflitos. Nós trabalhamos também com projetos que eu acho muito interessante também em parceria com escolas. E o projeto que nós temos é chamado Educação Positiva. Então, nós vamos até a escola e fazemos esse trabalho voluntariado, onde a gente também tem um programa de treinamento com esses voluntários, de forma a levar uma postura mais altruísta, né, para as escolas. Então, essas parcerias são fundamentais, inclusive, para o bom desenvolvimento do nosso projeto. É claro que quanto mais ampla a participação, maior probabilidade de haver posições divergentes sobre a situação social, sobre as demandas da população, sobre os objetivos do projeto, sobre os seus encaminhamentos, sobre os seus resultados, inclusive. Essas divergências, esses conflitos fazem parte do processo de gestão, porque os ganhos com a participação se elevam, se sobrepõem às possibilidades de conflitos existentes. Os ganhos em termos da democratização, da autonomia da população, se sobrepõem aos possíveis conflitos. Avaliação de processo, realizada durante a operacionalização do projeto. Esse é um tipo de avaliação que ocorre no decorrer do desenvolvimento do projeto e permite a sua condução e a sua recondução quando houver necessidade, isto é, permite o controle da execução conforme o planejamento, ao mesmo tempo a sua reformulação se for necessário, se a dinâmica da realidade, se outros imprevistos ocorrerem e houver necessidade de uma reformulação. A avaliação do processo, o acompanhamento de todo o processo a partir de medidas, dos indicadores, de um formato de avaliação processual
é uma garantia não só de que o projeto será executado conforme o planejado ou estaria sendo executado conforme o planejado, mas também que haverá reformulações se forem necessárias. A avaliação de processo permite a avaliação à medida da utilização dos recursos com eficiência, também o alcance dos objetivos, isto é, a sua eficácia, além de acompanhar as atividades, permitir o monitoramento das atividades no seu processo de desenvolvimento. Avaliação de impacto de resultados, pós-facto, realizada no final do projeto para medir seu desempenho. Como o próprio nome diz, é uma avaliação realizada após o término do projeto. Esse após o término pode ser imediatamente, assim que o projeto terminou, ou então com um maior tempo de distanciamento. Aliás, pode ser com um tempo longuíssimo de distanciamento. Qualquer projeto realizado há 50, 100 anos atrás pode ser avaliado nessa modalidade, na modalidade de avaliação de resultados e impactos, desde que tenhamos dados sobre o projeto, sobre os objetivos alcançados, sobre as atividades realizadas, sobre a situação social que estava caracterizada antes e depois do projeto social. Tendo dados sobre isso, é possível avaliar. Vejamos o que Carvalho fala da avaliação de resultados. A avaliação de impactos concentra-se em aferir se os beneficiários diretos e a própria organização gestora experimentaram mudanças efetivas em sua situação, como consequência do projeto realizado. Portanto, quando estamos atentos aos resultados, uma das principais medidas é a de impacto, isto é, o quanto aquele projeto impactou positivamente, se espera, a realidade social que foi objeto da intervenção, a vida da população-alvo, a vida em termos da qualidade de vida, em termos daquelas condições que eram desvantajosas ou condições que eram de violação ou negação de direitos. Houve impacto positivo do projeto em relação a essas situações? Essa é a principal pergunta desse tipo de avaliação. Avaliação de pertinência, realizada antes, durante ou após o projeto social para avaliar sua adequação. A avaliação de pertinência é um tipo de avaliação que pode ser realizada independentemente do tempo. Isto é, ela pode ser realizada antes do projeto iniciar-se. Pode ser realizada durante o seu desenvolvimento, ou então após o projeto ter obtido seu término, isto pode ser imediatamente após ou num tempo muito longo, desde que tenhamos dados para avaliar. O que eu quero dizer é que uma avaliação de pertinência tem a característica única de ser uma avaliação sobre a adequação dos recursos, a adequação dos objetivos, dos materiais, da equipe e das atividades que foram realizadas ou estão sendo realizadas ou que serão realizadas, essa adequação para que os objetivos sejam alcançados, para que a situação social diagnosticada seja impactada positivamente. Avaliação de eficácia, relação estabelecida entre meios e fins. A avaliação de eficácia tem o objetivo de medir a relação entre os meios e os fins, entre as atividades realizadas, entre os recursos utilizados e os fins, os objetivos do projeto. Tem também o objetivo de medir de forma direta os objetivos traçados e aqueles alcançados. Isto é, mede a eficácia do projeto. Vejamos o que Carvalho fala sobre isso. A eficácia deve ser medida na relação estabelecida entre meios e fins, isto é, o quanto o projeto, em sua execução, foi capaz de alcançar os objetivos e as metas propostas e o quanto ele foi capaz de cumprir os resultados previstos. Por isso, para medir a eficácia, é necessário que tenhamos indicadores.
Por exemplo, se um projeto social tem por fim, por objetivo, diminuir a situação de subnutrição entre um grupo de crianças, é preciso saber se realmente alcançou esse objetivo, qual era o nível da subnutrição, quantas crianças, qual era a meta do projeto social a ser implementado. A partir daí, é possível medir a eficácia do projeto. Alcançou esse objetivo, essas metas? O quanto alcançou? Avaliação de eficiência com o objetivo de averiguar o uso dos recursos e o desempenho das atividades. No caso da avaliação da eficiência, trata-se de medir o uso dos recursos de forma eficiente, isto é, houve desperdício dos recursos, houve mau uso, pouca transparência, ou os recursos foram mal planejados. Também trata-se de acompanhar e medir a eficiência na realização das atividades. As atividades foram realizadas de acordo com o planejado, aconteceram mudanças flexíveis de acordo com a dinâmica da realidade ou o projeto estava engessado em seu planejamento. Enfim, o projeto foi eficiente. Avaliação de efetividade. Objetivo: analisar as mudanças qualitativas e de longa duração. Enquanto a avaliação de pertinência pode ser realizada antes, durante ou após, enquanto a avaliação de eficácia deve ser realizada durante ou mesmo pode ser realizada após o desenvolvimento do projeto, a avaliação de eficiência também pode ser realizada seja durante ou ao término do projeto. A avaliação de efetividade somente pode ser realizada após o término do projeto. E, além do mais, após um tempo desse término, porque é preciso medir o impacto de longa duração sobre a qualidade de vida, sobre a situação modificada que foi objeto da intervenção do projeto social. É preciso esperar um tempo. Esse tempo é relativo, mas é preciso esperar um tempo em que o afastamento das atividades do projeto, que o projeto, vamos dizer assim, já se retirou daquela localidade e as modificações continuaram ocorrendo de forma positiva. As modificações permaneceram e continuaram ocorrendo como resultado da ação anterior do projeto. Isto é efetividade. Vamos fazer um exercício que permite o cruzamento entre esses diferentes tipos de avaliação. Se a avaliação for realizada antes do projeto ser implementado e o que vai estar sendo levado em conta na avaliação é a situação social em relação ao projeto elaborado, então teremos a avaliação de diagnóstico ou uma avaliação de pertinência, que poderá ser realizada por membros externos, internos, de forma mista ou participativa. Se a avaliação for realizada durante a realização do projeto, tendo em vista os seus objetivos e metas, então teremos uma avaliação de processo ou então uma avaliação de eficácia, podendo ser realizada por membros externos, internos, misto ou participativo. Se a avaliação for realizada depois do projeto ter sido implementado, levando em conta todos os elementos, isto é, objetivos e metas, situação social, elaboração do projeto, entre outros, então nós teremos a avaliação de impacto ou avaliação de efetividade, realizada por membros externos, internos, de forma mista ou participativa. Nesse exercício, nós podemos verificar que é possível e desejável realizarmos um cruzamento de tipos de avaliação. Uma avaliação interna ou participativa, de forma processual e também observando a pertinência, por exemplo. Cronograma de atividades. Esta é a última etapa do planejamento. Nessa etapa, são planejadas todas as atividades, todas as suas, todo o desenvolvimento do projeto de acordo com um tempo estimado. Isto é o planejamento do tempo para cada uma das atividades elencadas. Seja, inclusive, a atividade de planejamento.
No cronograma pode estar previsto o tempo para planejar, o tempo para elaborar um projeto, o tempo de articulação de parcerias, o tempo para a realização de cada uma das atividades, não de todas as atividades, de cada uma das atividades. Por exemplo, de reuniões junto à população, de distribuição de boletins, de confecção de material de artesanato, o que for. Esse tempo estimado deve ser rigorosamente controlado, não para que seja cumprido sem nenhuma intercorrência, mas para que possa, se houver intercorrência, haver um replanejamento, uma readequação. A gestão do tempo do projeto, de um projeto social, é uma das etapas e uma das formas de implementação e de desenvolvimento do projeto mais importantes e difíceis. Planejar o tempo, controlar e gerir esse tempo com relação a cada uma das atividades, a cada um dos tópicos planejados, é muito, muito difícil, mas requer especial cuidado dos gestores de um projeto social. Isso porque o cronograma, apesar de ser uma peça, às vezes negligenciada na elaboração do projeto, feita de forma mais corrida, não deve ser assim, deve ser feita de forma muito cuidadosa, porque o próprio sucesso ou não de um projeto depende desse cronograma, dessa estimativa de tempo para a utilização de recursos, para a realização de tarefas de forma cuidadosa, detalhada. Roteiro de projeto social. O planejamento e cada fase, cada etapa do planejamento gera um documento. Esse documento é o plano do projeto, é o roteiro do projeto. Quero dizer, conforme o projeto está sendo planejado, ele não fica só na cabeça da equipe planejadora, não fica só em papéis soltos e depois revistos, não. Cada etapa é lançada num documento chamado roteiro de elaboração de um projeto. Cada item do planejamento corresponde a um item do roteiro. Vamos ver com cuidado cada um deles. Análise da situação social, que significa o conhecimento da realidade. Planejamento, concepção e elaboração. Operacionalização, implantação e continuidade. Esse conjunto permite a elaboração do projeto. Todos os itens do documento de elaboração do projeto podem ser aglutinados em torno desses 3 elementos, isto é, a análise da situação, essa análise diagnóstica com indicadores, principalmente sociais, que permite o conhecimento da situação na qual se quer intervir, promovendo modificações positivas. Além dessa análise social, os próprios itens do planejamento, isto é, o elenco, a explicitação escrita mesmo, com clareza, sobre os materiais que vão ser utilizados, materiais em termos de equipamentos também, os recursos humanos que serão necessários, os recursos financeiros disponíveis ou solicitados. Além disso, as atividades que serão necessárias ou que foram planejadas para serem desenvolvidas, tendo em vista o alcance dos objetivos, também documentados. As metas que foram estabelecidas no item específico do roteiro, metas com clareza em termos quantitativos. A partir de um roteiro muito bem elaborado, detalhado, com a questão inclusive do cronograma, do tempo, o modo de gestão, quer dizer, como vai ser realizada a gestão daquele projeto, todos esses elementos que compõem o roteiro vão ser depois operacionalizados, executados. Na execução, esse documento continua válido como documento de monitoramento, de acompanhamento da execução do projeto, inclusive para sua avaliação. Vamos ver um depoimento de um membro de uma ONG nos informando se os projetos sociais que eles desenvolvem são avaliados e por que o são. São avaliados sim, e a avaliação é muito importante para que a gente continue sempre crescendo e sempre descobrindo qual é o próximo passo, porque
a importância da avaliação é para que a gente fique ciente da realidade. A filosofia é muito bonita, a teoria é muito bonita, o que a gente põe no papel é muito interessante, mas aquilo que é aplicável dá uma distância, existe uma distância entre uma coisa e outra, porque quem está lidando com aquilo é humano. Os projetos, eles são avaliados quinzenalmente. Nós fazemos feedbacks, por exemplo, nas escolas, nós fazemos feedbacks com os professores, nós fazemos feedbacks com os funcionários, porque o nosso projeto ele abrange funcionários, professores, todo o humano da escola. Então, nós fazemos essa avaliação, esses feedbacks, e elas são fundamentais para que a gente possa entender o quanto aquilo que a gente está levando para eles estão sendo capazes de digerir, de absorver, de contextualizar, né? E isso é fundamental, assim, para que tanto o professor com a criança, quanto o diretor ou os funcionários da escola possam interagir positivamente entre si e lidando com a realidade. Isso é um ponto fundamental. Podemos perceber a importância da avaliação. Isso não é comum. Mesmo nos órgãos públicos e estatais, a avaliação muitas vezes é deixada de lado. Como se projeto social, por ser da área social, pudesse ficar sem avaliação, pudesse ficar sem uma medida de eficiência, eficácia, efetividade, de pertinência, etc. Ora, a área social, apesar de bastante complexa, sem dúvida, também necessita ser avaliada. Isto é, projetos nessa área necessitam ser acompanhados, avaliados, controlados com transparência. A avaliação é um meio para isso. O planejamento e a elaboração de políticas e projetos sociais intervêm numa realidade social. Modifica, altera condições e possibilidades e trajetórias de vida. Isso requer uma responsabilidade técnica muito importante. Mas, além disso, podemos ver uma responsabilidade política, uma responsabilidade ética de cidadania. Na dica de hoje, indico 2 livros: Como elaborar projetos, Guia prático para a elaboração e gestão de projetos sociais, de Domingos Armani, da Tomo Editorial, e Planejamento Social, Intencionalidade e Instrumentação, de Miriam Veras Batista, da Veras Editora. Esses 2 livros podem ser considerados livros de cabeceira de um planejador e daqueles interessados na elaboração de projetos sociais. Eles trazem um apanhado de todas as etapas e uma discussão séria dos seus elementos políticos e éticos.